Ponto da transformação. André Politovski, boa tarde, tudo bem, meu querido? Boa tarde. Boa Sabe noite aquela... já, né? boa noite já, na real. Enfim, meu querido, eu tenho uma pergunta que parei pra pensar hoje sobre adulto, que reage como criança. Sabe aquela pessoa que às vezes tem 35 anos, 40 anos, mas age como se tivesse 8 anos? Parece uma criancinha? Sei. Nós conhecemos isso como o adulto que não foi criança, E o que acontece exatamente com essa pessoa? Por que que ela reage como uma criança? porque ela está só expressando um trauma de infância. Então imagine alguém que sofreu uma escassez muito grande, né? Não tinha lá o seu Nescauzinho, né, quando era criança. Quando cresce, tem o paladar infantil. Quando tinha, não podia comer o McDonald's. Eu, por exemplo, né, eu fui comer meu primeiro McDonald's quando eu tinha 13 anos, eu acho, se não me engano, porque a minha prima ganhou um convite, né? Ganhou um convite, e daí ela fez o aniversário dela, né, a Franciele, no McDonald's. Foi a primeira vez que eu comi McDonald's na vida. Meus pais não tinham muitos recursos. Né? E aí, quando eu cresci, o que aconteceu? Quando eu comecei a trabalhar, gastava dinheiro com comida. Né? Até hoje eu tenho dificuldade de tomar café. Por quê? Porque minha mãe só comprava café e café. E aí era café que tinha. Não tinha Nescau, não tinha essas coisinhas. Leite era raro. Né? Então eu acabei tendo um paladar infantil. Agora, a minha atitude e comportamento infantil aí já é um problema. Né? Por exemplo, o cara tá com 35, 40 anos e a mulher dele que faz o prato dele. Trauma infantil. Você entende? Ainda ele é filhinho da mamãe. Ele corre para a mamãe toda vez que tem algum problema. Ou ela corre, né? Porque a mulher também hoje, de repente, fica ligada muito à mãe. O que acontece? É trauma de infância. O que aconteceu ali? Faltou afeto. E aí hoje está buscando afeto. Por isso que filho adulto fica colado na mãe. Por isso que pessoas adultas agem como crianças de 8 anos. Porque houve um trauma, esse trauma não foi tratado, não foi resolvido, e ainda hoje ela continua agindo como se fosse uma criança. Para tentar reaver aquilo que ela não teve. Lembre-se de uma coisa, tá? Esse adulto, seja mulher ou homem, ele só age como criança porque faltou algo. Não sei se você entendeu. É algo que faltou. Entendeu? Então, faltou lá atrás. E aí, hoje ele está querendo receber isso. Por isso ele age como uma criança para verificar se vai receber ou não aquilo que ele queria ter recebido, tinha expectativas de receber quando era criança. Entendi. Por isso ele age como uma criança. E como um trauma emocional pode congelar a maturidade afetiva de alguém por décadas? Na verdade, a maturidade afetiva, emocional, né, que é a inteligência emocional, que muitos chamam, congela completamente. A pessoa não tem inteligência emocional. Imagine assim, eu já vi isso muito no ambiente corporativo. Aconteceu um erro, né? Esse erro foi exposto, a pessoa começou simplesmente a chorar. Chorar copiosamente. Mas não era um erro para demissão, não era um erro, só foi mostrado, ó, você errou aqui, né, e vamos consertar, e vamos... A pessoa parou e copiosamente ela chorou. Por que ela chorou copiosamente? Porque há um trauma associado. Né? Um trauma de rejeição. Porque ela não é boa o bastante. E ali ela não consegue se estabelecer, estabilizar. E aí ela começa a despencar em choro. Você entende? É trauma. Pessoas que entram no banheiro para se esconder. Trauma. Você entende? Pessoas que ficam doentes quando começam a ser pressionadas. Trauma. É tudo trauma de infância. E qual é o perigo de viver a vida adulta com os óculos da dor da infância? O grande perigo é que você vai interpretar o mundo à sua volta, as circunstâncias, as pessoas, os atos das pessoas, com preconceito. E o preconceito é baseado nesse trauma. Você entendeu? Não é uma verdade, né? Não. Por exemplo, a pessoa pega e não te responde uma mensagem. Demora para responder. Tá me rejeitando. Ela tá com outro, me trocou. Entendeu? Tá me rejeitando, não gosta mais de mim, tem alguma coisa errada. Né? O teu chefe não responde um WhatsApp. Né? E daí o teu colega diz, não, mas eu mandei para ele e ele me respondeu rapidinho. Eu vou ser demitido. Eu vou ser demitido. Ou ele não gosta de mim. Você entende? Então, o perigo de viver a vida adulta com esses traumas, né, com a dor da infância, com os óculos da dor, é justamente interpretar tudo
com o trauma que você sofreu. E o problema é que às vezes o outro só tá, tipo, Mas aconteceu alguma apertado coisa, no acabou o tempo, celular, né? acabou a bateria, tá numa reunião, sei lá, Não é a qualquer verdade coisa. absoluta, no caso. Sim, pode acontecer que ele não goste de você? Pode, mas daí você vai poder conversar e identificar isso, entendeu? Alguém que vive pelo trauma, então, ela vive, na verdade, pelas emoções dela. Pelo tudo que ela sente, ela acredita, Não é só isso? pelas emoções, é pelas emoções infantis dela, Antes. entendeu? Ela só vive, ela responde de forma emocional. E aí é todo o grande problema. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Uma pessoa tóxica. Por que ela é tóxica? Porque ela foi abusada quando criança. Pessoas tóxicas são pessoas que sofreram trauma de abuso e violência. Tá? Abuso físico, moral ou sexual. Nesse quesito tóxico, o que seria uma pessoa tóxica exatamente? Pensa numa pessoa que assim estoura por nada, grita por nada, né? Assim, tá tudo normal, daqui a pouco acontece uma coisinha, a pessoa explode numa ira violenta, grita. Isso é uma pessoa tóxica. Ou uma pessoa que é um stalker, perseguidor, né? Que tá em cima lá, né? Da outra pessoa, quer saber tudo, saber onde foi, com quem tava, por que tava. Não, não, não. É uma pessoa que sofreu trauma de abuso, então assim, ele tá tentando controlar. Uma pessoa ciumenta, que é uma pessoa tóxica. Pessoa ciumenta sofreu trauma de traição. E aí, para não ser traída de novo, ela se torna essa pessoa controladora de tudo. Só que arrebenta com os relacionamentos. Né? Entendi. Quais sinais mostram que você ainda está preso emocionalmente ao que viveu na infância? A tua reação. Né? Imagine assim, quando houver uma crise. Pega um homem, adulto, casado, que acontece algo na vida dele, tá bom? Acontece uma crise financeira. Caiu num golpe. Aí ele chega para a mulher, ele não sabe o que fazer. Ele trava. Por que ele travou? Porque houve uma resposta de trauma emocional. Ou seja, provavelmente foi uma pessoa que foi humilhada, ok? Ou abandonada. E naquele momento ele não sabe mais o que fazer. Travou. Simplesmente travou. Ali está um trauma associado. Uma pessoa que ciúmes, né? Perseguidora, como a gente falou agora. Ciúmes o tempo todo, tudo desconfia. Desconfia de tudo. Está ali o trauma associado. Você entende? Então, esses traumas vão moldando as pessoas. E a reação delas é onde nós podemos identificar aonde está o trauma dessa pessoa. Entendi. Tudo É certo, isso. então, André. Obrigado. Obrigado.